Olá, eu sou o Marcelo do canal Historiador Amador e hoje estarei falando de uma das maiores reviravoltas na Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Midway. A Batalha de Midway consistiu em um ataque a uma ilha bem pequena chamada Midway, que ficava no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Ela ficava bem no meio e os Estados Unidos necessitavam daquela base para abastecimento de tropas e do que sobrou da frota americana depois do ataque a Pearl Harbor. A Batalha de Midway consistiu em que os japoneses atacassem a ilha e tomassem ela para que dali tivessem ataques aéreos e navais em potencial à costa oeste dos Estados Unidos e depois enviar tropas para a invasão do oeste dos Estados Unidos, o que tiraria os Estados Unidos praticamente da guerra, focando totalmente suas forças ali para defender seu território. O ataque a Midway necessitou de uma grande frota japonesa, incluindo ela 4 porta-aviões japoneses, enquanto a frota que defendia Midway, a frota americana, dependia de alguns destroyers, de alguns destroyers e cruzadores, o que tinha sobrado da frota que foi atacada em Pearl Harbor, e 3 porta-aviões, seus 3 porta-aviões que tinham sobrado e não estavam durante o ataque a Pearl Harbor, que tinham sobrado, estavam todos em funcionamento e indo para Midway. O presidente americano enviou toda a sua frota para lá para defender a ilha a qualquer custo. 4h30 da manhã do dia 4 de junho de 1942, enviou 106 aeronaves, entre eles bombardeiros, torpedeiros, Zeros, para atacar a ilha, e mais algumas aeronaves para patrulhamento e aeronaves de reconhecimento, fora os caça-zeros que defendiam a frota japonesa, que estava um pouco mais longe da ilha. Os bombardeios no início destruíram grandes instalações que estavam à vista dos americanos na ilha. O bombardeio causou grande dano nas forças americanas, porém os campos de reconhecimento eles focaram todos na ilha, porque tinham poucos aviões de reconhecimento para uma vasta área que a frota americana poderia estar se escondendo. Então eles não avistaram os porta-aviões nem os navios de guerra americanos. Então eles focaram mais na ilha, para que depois, no dia 7, as tropas japonesas desembarcassem como planejado. E com poucos aviões na pista, os americanos levantaram voo com eles e tentaram impedir o ataque, porém tiveram pesadas perdas no ataque japonês, que acabou devastando a maioria dos aviões, que voltaram apenas dos poucos esquadrões que tinha, voltaram metade de um esquadrão de volta para a base. E também bombardeiros e torpedeiros que conseguiram sair da ilha e chegaram até a frota japonesa, porém não conseguiram causar dano nenhum. Os torpedeiros americanos eram muito lentos e os rápidos caça-zeros japoneses conseguiram destruir todos eles, e os bombardeiros pesados B-17 também não conseguiram atingir. Alguns chegaram a atingir alguns navios, porém não causaram um dano esperado para fazer a frota recuar. Então a frota japonesa se aproxima da ilha e começa a bombardear as posições de instalações de abastecimento de tropas, porém eles não estavam conseguindo bombardear as defesas antiaéreas americanas na ilha, que estavam com uma excelente pontaria, e destruíram e colocaram sobre os japoneses em pesadas perdas de caças, bombardeiros de mergulho e torpedeiros que estavam a bombardear a ilha. Então o almirante Nagumo, ele tinha um esquadrão, metade de todos os seus aviões estava indo nos porta-aviões. Ele tinha duas opções: armar os aviões com bombardeiros para ataques em instalações, ou armar com torpedeiros para atacar pequenas posições onde tinham 1 ou 2 destroyers americanos patrulhando a área. Porém, muitos não sabiam que a batalha estava acontecendo, foram saber um pouquinho depois.
Então, às 9h30 da manhã, os americanos fizeram um ataque aos japoneses. Quando conseguiram informar a frota de que a ilha estava sendo atacada, os porta-aviões americanos rapidamente responderam com rajadas de artilharia sobre os aviões que estavam patrulhando a ilha e enviaram torpedeiros Devastators. Porém, eram torpedeiros muito lentos e fizeram uma primeira investida nos porta-aviões e apenas um avião voltou dessa investida, causando também dano não tanto significativo na frota japonesa. E a segunda investida acabou da mesma maneira. Então os americanos começaram a ter incontáveis perdas. Muitos pilotos foram mortos nessa batalha, pilotos tanto americanos como japoneses, que acabou resultando em uma perda desastrosa para ambos os lados. Então, os americanos, com essas incontáveis perdas, tiveram um bom resultado em 3 partes. Primeira, eles conseguiram fazer com que os porta-aviões se movessem para tentar evitar os torpedeiros, e nesse negócio, nessa posição de se mover, e não impediam que eles mandassem mais aviões. E os Zeros japoneses que defendiam a frota, segunda coisa boa que aconteceu foi os Zeros japoneses que defendiam a frota gastaram quase todo o seu combustível e munição caçando os torpedeiros que estavam perto da altura do mar, desviando entre os aviões inimigos, e os Zeros foram forçados a caçá-los, tirando eles, e a terceira coisa, tirando eles da posição de defesa para uma ofensiva e tentar abater de alguma forma algum navio americano por perto. Nesse momento, uma esquadra de torpedeiros e de artilharia e de também caças americanos caíram sobre os porta-aviões, que em menos de 6 minutos 3 dos 4 porta-aviões japoneses ficaram em chamas. Isso foi um desastre total para a marinha japonesa, foi uma perda muito significativa, porque um porta-aviões hoje em dia custa em torno de 1 bilhão, fora a matéria-prima extraída para fazer um desses, e o Japão, com escassez de matéria-prima, perdendo 3 porta-aviões, era uma coisa de se envergonhar para o ministro da guerra, Hideki Tojo, que quando soube da situação pediu para não contar a ninguém, mas claro que o exército japonês ficou sabendo e se apavorou um pouco dessa ousadia dos americanos. O ataque também foi devastador para ambos os lados e a vitória pertenceu aos americanos, derrotando os 4 porta-aviões japoneses. Alguns minutos depois, o 4º porta-aviões japonês foi destruído, alguns minutos depois dos ataques aos 3 primeiros, e o resto da frota japonesa foi sendo abatida conforme espalhada pelo oceano, e a ilha recebeu suporte, e no dia 7 os japoneses não conseguiram mandar as suas tropas para Midway. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, que ajuda muito a gente na divulgação. Se vocês gostam desse assunto e querem mais, deixa aqui nos comentários. Hoje foi um assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, era para ser um assunto diferenciado, porém não teve vídeo terça, e eu sei que alguns que acompanham o canal sentiram falta do vídeo da Segunda Guerra Mundial, então eu fiz aqui para vocês o vídeo da Segunda Guerra Mundial, beleza? Bom, é isso, valeu, falou e tchau pessoal, até a próxima.